Mais uma vez, bom dia para o pessoal do matutino e boa tarde para o pessoal do vespertino. Dando continuidade à nossa aula, se eu quiser aprender mais, verossimilhança, dando continuidade aí na página 92, o que foi que nós vimos que verossimilhanças está dentro dos contos fantásticos, porque misturam situações reais e situações irreais. Mas, mesmo assim, a história acaba sendo aceita pelo leitor. Por quê? Porque elas se encaixam, elas têm lógica, é uma lógica, e esse efeito é chamado de verossimilhança. E nessa aula, nós vamos estar estudando a questão 2 do nosso livro, aí na página 92, onde você vai observar a imagem do Superman, ou seja, do super-homem, né? E na imagem do livro de vocês, está mostrando que ele é um personagem de história em quadrinhos, HQs, né? E vem mostrar justamente o fato de o Superman voar pode provocar estranhamento em quem conhece esse personagem? Esse é um questionamento que todos nós fazemos. Será que o Superman voa de verdade? Na história, ou seja, na história em quadrinhos, de verdade ele não voa, mas na história em quadrinhos ele voa. O personagem é um herói, né? Por quê? Porque ele é um personagem criado para voar. Então, é um super-herói dotado de vários poderes, entre eles a capacidade de voar. Toda pessoa que já assistiu os filmes do Superman sabe que em determinadas situações ele acaba voando. E vejam só, que outras características impossíveis para um homem comum aparecem na história do Superman? Impossível para um homem comum, mas comum para o Superman. O que é que nós vimos no filme do Superman? O Superman é muito mais veloz do que os homens comuns, possui uma enorme força, tem visão de raio-x, tem poder, o seu corpo não penetra balas, ou seja, ele não morre por projétil, até de um canhão, não mata Superman. Então, esse é características do Superman que é impossível para humanos, mas é possível para ele por ser apenas um personagem de história em quadrinho. Na letra C, que contexto foi criado para justificar os poderes do Superman? Exatamente. A história conta que ele veio de um planeta chamado Krypto, que ele garante superpoderes na Terra, em virtude do nosso Sol. O nosso Sol é que dá, o Sol da Terra é que dá os poderes ao Superman, ou seja, o super-homem. Ele tem poderes por causa do Sol da nossa Terra. Lá na Terra, em Krypto, ele não tem esses superpoderes. E nós já vimos até em outras histórias que outros seres que vieram do planeta Krypton, isso na história, que é imaginária, que é irreal, mas que para nós acaba sendo real, também ganham os poderes de Superman aqui por causa do nosso Sol. E agora nós vamos voltar lá para a nossa história dos quadros em movimentos, e nós vamos lembrando a narrativa, pedir que vocês lessem e relessem para poder estar respondendo. E agora nós vamos, na questão de número 3, nós vamos fazer um estudo dos questionamentos. Quando os quadros se moveram
pela primeira vez, lá no segundo parágrafo, a protagonista não aceitou essa situação. Aquela atribui a impressão do movimento. Ela achou que tivesse sido um inseto que tivesse batido nos quadros, que tivesse se chocado, aborroado com os quadros. Mas isso não aconteceu. Ela foi lá e olhou, não tinha inseto nenhum. Ingrid percebeu também um rumor. Como ela reagiu? Ela, apesar do vento ter soprado forte e das cortinas terem balançado, ela ignorou, ajeitou os quadros na parede, colocou eles direito novamente e deixou como estava. Na letra C, mesmo quando a moldura caiu da parede, Ingrid não aceitou que os quadros estivessem em movimento. Você vai reler o trecho. Estava mesmo precisando descansar. Suas pernas pareciam não lhe pertencer. Que palavra cria a impressão de que, embora expresso pelo narrador, esse é o pensamento da personagem? Então, nós vimos que a personagem dedicou sua viagem a visitar museus, bibliotecas e livrarias, e a que manteve em contato frequente com a arte. E isso poderia tê-lo deixado mais propensa a se deixar levar pela imaginação daquilo que ela tinha visto e criar situações envolvendo personagens e paisagens artísticas que ela viu nos museus, nas galerias, nas bibliotecas, nas livrarias. Então, o pensamento do personagem, que ela pode estar em sintonia com o pensamento do narrador. Ela criou isso, o narrador diz que ela está dormindo ou delirando, porque estava cansada, se deitou. Veja que o texto diz que ela mal podia com as pernas, e aí essa situação criou a situação de sonolência, e onde ela pode estar nessa torpeza, ela pode ter sonhado realmente aquelas coisas que a narradora descreve. Na letra D, de que maneira a viagem feita pela personagem pode ser considerada a explicação pela situação relatada no conto. A verdade é que, mesmo cansada, ela acabou dormindo e deve ter sonhado justamente as coisas que a narradora relata. Ou seja, o contato com a biblioteca, com a livraria, com os museus, as coisas que ela viu. E nascer, que palavra cria a impressão de que, embora expresso pelo narrador, esse pensamento é do personagem? A palavra mesmo. Na letra C, a palavra mesmo fica implícito que esse é o pensamento da personagem, quando, na verdade, o personagem estava dormindo. Podia ser não o pensamento dela. O pensamento é da autora que criou o personagem. Então, essa é mais uma das nossas aulas. Espero que vocês façam as atividades. Essas são apenas, nessa atividade, é a questão 2 com a letra A, B e C, e a questão 3 com a letra A, B, C e D. Respondam perguntas e respostas. Eu estou falando sempre, coloquem a pergunta e a resposta. E, geralmente, tem umas pessoas que nem faz a pergunta, não faz a resposta. Às vezes, são quatro letras, A, B e C e D. Faz A, B e C, faz A, B e D, pulo C, sempre deixa alguma em branco. Isso faz os pontos serem descontados do valor da nota. Então, se tem no número 2, tem 3 letras, respondam as 3 letras, A, B, C e D.
Se na número 3 tem 4 letras, respondam as 4 letras. Na verdade, todas as respostas são dadas por mim durante a explicação. Cabe a vocês ir ouvindo o vídeo e prestando atenção para responder as perguntas de vocês. As perguntas são relativas ao texto. Também vocês podem estar lendo o texto e colocando a resposta. Não dá para fazer errado. Tem alunos que ainda fazem a pergunta errada. Eu não posso, online, às vezes eu coloco a resposta abaixo. Eles nem verificam para consertar. Quando eu colocar uma pergunta, letra tal, tal resposta, vocês devem consertar. Deixam para lá e fica por isso mesmo, como se a pergunta fosse eu que tivesse que responder. Posso estar ajudando, vocês podem estar perguntando, vocês não têm entrado em contato comigo, nós ficamos disponíveis, todos os professores, durante o tempo da aula, ninguém pergunta mais nada, alguns entram, os que mais são responsáveis são os que mais entram e perguntam alguma coisa, os que não são tão responsáveis, porque não enviam atividade no dia. Tem gente que me manda atividade no domingo, 11 ou 12 horas da noite, e ainda quer que eu dê um retorno. Isso se torna impossível. Eu só trabalho segunda, terça, quarta. E tem meses que eu tenho sábado, mas esses meses eu não tenho. Então, vocês façam a atividade no mesmo dia, se torna mais fácil, e eu tenho mais facilidade para estar fazendo a correção e anotando quem fez e quem não fez. Aí, depois que tudo terminou, que eu enviei a planilha para o CMA, professora, mandei tudo hoje. Quando eu vou olhar, tem atividades sem o anexo, a maioria das perguntas não dá para enxergar, outras perguntas são tão tremidas também que não dá para ler, e outros alunos não sabem escrever. Eu sinto muito não estar em sala de aula para estar em contato com vocês, para poder estar ajudando nessa questão da escrita. Por isso, vocês devem escrever pergunta e resposta para poder estar ajudando, olhando, letra por letra, para escrever de forma correta, de maneira que o professor, pelo menos, saiba o que você escreveu. Ainda que seja errada a resposta, mas eu vou saber o que você escreveu. E como eu vou saber se está certo ou errado, se eu não sei o que você escreveu? Olha que eu tenho habilidade, que eu já fiz muitas aulas para estar alfabetizando. E as pessoas não escreviam letras quase incompreensíveis, mas a gente acabava entendendo. E no 7º ano, escrever garatujo que o professor não consegue ler, fica difícil. Então, vocês tenham mais atenção. Quem não escreve sabe da necessidade de estar escrevendo. E são justamente essas pessoas que deixam tudo para depois, para fazer de última hora. Isso é apenas um conselho para que vocês melhorem essa questão da educação de vocês. Tenham todos uma vida longa, com saúde e paz. Até a próxima quinzena.